Olá, meu nome é Ed Carlos e eu vou falar com vocês um pouquinho do que foi o Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Em 395 d.C., o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Mas por que chamar de Império Bizantino e não de Império Romano do Oriente? Bem, a capital Constantinopla foi construída em 330 sob uma cidade grega chamada Bizântium. Na política do Império Bizantino, a coisa era bem simples. Todo o poder ficava na mão do imperador, tanto o poder político quanto o poder religioso. E para esse tipo de concentração de poder, dá-se o nome de cesaropapismo. Ele tanto tinha o poder de César, como ele detinha o poder do Papa. Diferente do que acontecia no Império Romano do Ocidente, onde os imperadores recebiam a alcunha de Augustos, no Império Romano do Oriente, eles eram chamados de Basileu, por causa da sua influência grega. Mesmo as decisões do Conselho da Igreja precisavam da aprovação do imperador. Isto é o que foi chamado de cesaropapismo. Um sistema político onde o chefe do Estado é também o senhor da Igreja. E o patriarca, o bispo de Constantinopla, vivia à sombra do Palácio Imperial. Talvez o mais importante imperador do Império Bizantino tenha sido o imperador Justiniano I, que governou de 527 a 565. Justiniano foi o responsável por criar um código de leis que posteriormente ficou chamado de Código Justiniano. Ele dividiu em 4 partes: o Códex, Instituta, a Digesta e as Novelas. O Códex eram leis baseadas nas leis do antigo Império Romano. A Digesta, que eram as ramificações dessas leis, eram comentários de juristas baseando nas leis do Império Romano. O Instituta, que eram professores que escreviam as leis de forma didática para que o povo pudesse segui-la e entender. E, por último, as Novelas, que eram um tipo de mecanismo para que as leis fossem mudadas, inclusive a bel prazer do imperador. Apesar de ser muito importante, Justiniano também sofria com a oposição, que a cada vez que o seu povo sofria mais com a crise, a oposição ganhava mais espaço. E se aproveitando disso, em 532, a oposição inflamou o povo contra o imperador, causando uma revolta, a revolta de Nica, por causa de um cavalo. Depois de uma corrida de cavalos no hipódromo, 2 cavalos chegaram ao mesmo tempo, a égua Nica e o cavalo do imperador. Surpreendentemente, ele escolheu o próprio cavalo como vencedor. A população não gostou e, inflamado pela oposição, começaram a destruir tudo. Vendo aquela situação, o imperador foge, mas a imperatriz Teodora conversa com ele e o convence a enfrentar o povo, mostrar quem realmente mandava no império. Com medo, mas precisando enfrentar o povo e acabar com a revolta, o imperador Justiniano manda que seus homens matem todos os presentes no hipódromo, algo em torno de 30 a 35 mil pessoas, incluindo a oposição, dona da égua Nica.
No sexto século, quando o imperador Justiniano, mostrado aqui, recuperou a Itália dos godos e a África do norte dos vândalos, ele exauriu os recursos de Bizâncio, arruinou a economia da Itália e matou grande parte da população. Portanto, não é acidente que o Império Bizantino tenha chegado a seu ponto alto quando se tornou menor e mais defensável entre o oitavo e nono séculos. Agora, quase sem oposição e com o povo com medo, Justiniano tinha poder suficiente e começou a expandir o império, o que só acaba quando ele morre, em 565. Na economia, o Império Bizantino era bem forte. Com a posição estratégica entre a Europa e a Ásia, ela dominava todo o comércio marítimo do Mediterrâneo. Junto com a diversidade de povos que viviam dentro do Império Bizantino, havia também uma diversidade muito grande de interpretações para o cristianismo. Dentre elas tinha o movimento iconoclasta, o arianismo e os monofisistas. Porém, a maioria da população era cristã romana. A religião era muito importante no Império Bizantino. Ela dava base para muitas coisas. Uma dessas coisas era a arte. A arte do Império Bizantino, basicamente mostrava a fé do seu povo, como quadros com mosaico, principalmente mosaicos dourados, onde mostrava o esplendor do imperador, da imperatriz, dos santos. Olá, meu nome é Gabriel Pedro e vou dar continuidade sobre o assunto do Império Bizantino, falando um pouco sobre o movimento iconoclasta. Esse movimento, que se deu no Império Bizantino entre os séculos 8 e 9, teve seu início quando o imperador Leão III proibiu o culto a imagens e estátuas, com a justificativa que os fiéis deveriam adorar somente a Deus, o que acabou gerando uma grande perseguição aos iconofílios, aqueles que adoram imagens. Essa grande perseguição também se deu com o filho de Leão III, Constantino V Coprônimo. Esse imperador também propagou a destruição de imagens em templos, igrejas e mosteiros, além de aumentar a perseguição aos iconofílios. O movimento iconoclasta só teve seu fim no Conselho de Nicéia II, que ocorreu em 787 d.C. A dinastia macedônica foi uma grande dinastia muito importante para o Império Bizantino, pois nesse período se deu o renascimento cultural de Bizâncio, o florescimento da cultura e da ciência bizantina, e também tivemos grandes incursões militares e um período em que o Império Bizantino se expandiu ao máximo. Mesmo com o que aconteceu ao Império mais afastado, Constantinopla permaneceu o que Paris já foi, o que Nova York é hoje. Uma cidade de luxo, moda e cultura. E também uma cidade de pecados, corrupção e tentação material. E tudo, independente do ponto de vista, representava grandes realizações. Basílio II, que foi um grande líder militar, e a sua maior vitória foi a guerra contra os búlgaros, que teve seu fim no ano de 1014, na Batalha de Clídio, onde Basílio massacrou diversas tropas búlgaras e ficou conhecido como Basílio II, matador de búlgaros. Nessa batalha, ele prendeu 14 mil soldados búlgaros e os cegou, deixando cerca de 150 caolhos para guiá-los de volta à Bulgária. A queda do Império Bizantino ocorrida no ano de 1453 por parte dos turco-otomanos, que conseguiram destruir essas muralhas até então intransponíveis da cidade de Constantinopla, com suas novas tecnologias de canhões de pólvora. O imperador bizantino da época era Constantino XI, da dinastia dos Paleólogos. Essa dinastia que, apesar de enfrentar uma grande crise, teve uma grande produção cultural. E essa produção cultural, que não se acabou na sua queda no ano de 1453, foi para a Itália e teve grande influência no Renascimento italiano que nós conhecemos hoje. Pensadores bizantinos, ao fugirem da queda do Império e chegarem na Itália, ensinaram os italianos a lerem grego, a lerem filósofos como Platão, Aristóteles, e que influenciaram esse pensamento renascentista que ocorreu na Itália no século XV. Assim, encerra-se a história de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Mas será que encerrou mesmo? Ou apenas se mesclou a outras histórias e culturas, garantindo sua sobrevivência e influência até hoje?